Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius Almeida, da STEP de Filosofia. Nós estamos vendo a questão do argumento na filosofia. Ressalto que o argumento ele é muito importante. Ter bons argumentos significa o quê? Que está bem fundamentado. Ele parte de um princípio e ele termina, ele conclui. Eu tenho uma ideia, eu formulo essa ideia, eu crio uma hipótese, e a partir dessa hipótese eu vou confirmar essa hipótese, que é a conclusão. Quem cuida desta área, né, essa área que cuida da questão dos argumentos, é chamada lógica. Então, mas o que seria de fato o argumento? Nós estamos vendo isso em aulas passadas, na relação argumento e diálogo, que existe a questão de inferir, né? Nós inferimos alguma coisa. Mas o que é o argumento? O argumento é um conjunto, tá, de uma determinada estrutura, de sentenças, que nós chamamos de sentenças. Que essas sentenças são chamadas premissas, que pretendem sustentar uma verdade que determina a sentença, a conclusão, tá? Então, vamos começar então o estudo da lógica por meio da análise. Então, vamos começar uma análise simples para compreendermos o que estamos falando. Então, vamos fazer por questão didática. Vamos lá. Todo carioca é brasileiro, tá? Premissa número 1. Zico é carioca. Premissa 2. Logo, Zico é brasileiro. Conclusão. Eu parti de uma afirmação, uma primeira afirmação, que todo carioca é brasileiro. Depois eu tenho uma segunda sentença, que é chamada premissa. Segunda premissa. Zico é carioca. Logo, Zico é brasileiro. Agora vamos para um segundo exemplo. Todo carioca é brasileiro. Zico é brasileiro. Logo, Zico é carioca. Vamos então pensar. Sem nunca ter estudado lógica, tá? Vocês provavelmente não devem ter estudado lógica. É fácil perceber que a número 1 é um bom argumento porque não há algo errado. É um bom argumento. Mas há algo errado no argumento 2. Então, o 2 não é um bom argumento. Por quê? Número 2. Todo carioca é brasileiro. Verdade. Todo carioca é brasileiro, né? Zico é brasileiro. Logo, Zico é carioca. Bom, ela não é adequadamente sustentada pelas premissas por Zico poderia ser brasileiro, mas não ser carioca. Então, eu não posso afirmar que eu sei pelo processo conceitual, pela verdade conceitual, que Zico é carioca. Mas, se eu não conhecesse Zico, se eu não soubesse quem é Zico, aliás, nós estamos imaginando, falando de Zico, estamos pensando no jogador de futebol, mas Zico pode ser apelido de uma outra pessoa. Então, eu não posso trabalhar nesse campo. Então, a número 1, ela é uma verdade, ela possui grau de verdade, é um bom argumento, porque todo carioca é brasileiro. Fato. Então, a premissa 1 é verdadeira. A segunda premissa, Zico é carioca. Ok, incontestável, não contesto. Zico é brasileiro. Sim, porque todo carioca não é brasileiro. A segunda não é, porque Zico é brasileiro, tá? Todo carioca é brasileiro. Sim, todo carioca é brasileiro, mas eu não posso afirmar que Zico é brasileiro. Ele pode ter nascido em outro estado, pode ter nascido em outro país, tá? Isto é, premissas poderiam ser verdadeiras se a conclusão for falsa. Então, o que? Ou seja, pois Zico poderia ser brasileiro, mas não ser carioca. Então, isto é,
As premissas poderiam ser verdadeiras, tá? E a conclusão falsa, tá? Zico é carioca. Isso é falso. Eu não posso afirmar. Eu não tenho dados a respeito disso, tá? Temos, assim, um argumento válido na primeira e um segundo que é um argumento inválido, tá? Mas não sabemos ainda por que a premissa 1, né, a primeira sentença, todo carioca é brasileiro, Zico é carioca, logo Zico é brasileiro, tá? Mas não sabemos ainda por que a sentença número 1 é válida e a 2 é inválido. Se examinarmos com atenção, percebemos que, na sentença número 1, sendo as premissas verdadeiras, as duas são verdadeiras. As duas premissas são verdadeiras. Todo carioca é brasileiro, Zica é carioca, tá? É impossível ter uma conclusão que não seja verdadeira, tá? A 2 eu tenho. A primeira é verdadeira. Agora, eu afirmar a segunda, né? Todo carioca é brasileiro. Ok, tá? Mas eu dizer que Zico é brasileiro, ela é falsa. Eu não posso afirmar. Então, se eu tenho uma sentença que é verdadeira, uma sentença que é falsa, eu terei uma conclusão falsa. Tá ok? Por outro lado, apesar da conclusão ser verdadeira, é impossível alguém ser brasileiro sem ser carioca. Temos aqui, então, um critério de validade que determinando o critério de necessidade. O critério da necessidade é um argumento válido quando é impossível suas premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. A ideia básica desse critério pode ser encontrada em Aristóteles, tá? No seu livro Os Primeiros Analíticos, tá? E formulada de uma maneira ligeiramente diferente, mas equivalente. E um argumento é válido quando, necessariamente sendo as premissas verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, como na primeira sentença, tá? Sendo nessa caracterização de argumento válido é a noção da preservação da verdade. Argumento válido nunca nos leva a verdades falsas. Note-se, entretanto, que a definição de argumento válido nasce de acerca da verdade ou falsidade das premissas e da conclusão. Diz-se apenas que as premissas foram verdadeiras, tá? E a conclusão será também verdadeira. Verdade e validade são noções distintas. Veja o argumento abaixo. Todo filósofo é grego. Descartes é filósofo. Logo, Descartes é grego. Todo filósofo é grego. Premissa 1. Descartes é filósofo. Premissa 2. Logo, Descartes é conclusão. Descartes é grego. Conclusão. Ora, ela não possui... Olha só, todo filósofo é grego? Todo filósofo é grego? Descartes é filósofo. Descartes foi um filósofo francês. Tá? Vamos continuando. Bom, assim, nessa sentença, como a sentença número 1, né, a primeira sentença, é um argumento válido.
mas algo errado está em 3, pois sua conclusão é falsa. Isto ocorre porque, na sentença 3, ter uma premissa falsa. Não é verdade que todo filósofo é grego. Mas note que seria impossível se a premissa da sentença 3 ser verdadeira e a sua conclusão falsa. Há 2 pontos a observar e, em primeiro lugar, para estarmos certos da conclusão de um argumento, não basta que o argumento seja válido. Preciso também que suas premissas sejam verdadeiras. Em segundo lugar, estabelecer a verdade ou falsidade das sentenças de um argumento não é um problema da lógica. O argumento, por exemplo, nenhum gás nobre se combina com outros elementos. Xenônimo é um gás nobre. Logo, xenônimo não se combina com outros elementos. É válido essa premissa. Por quê? Não cabe ao lógico dizer se suas premissas são verdadeiras. Isto é um problema do químico. Mas, se as premissas forem verdadeiras, como de fato são, a conclusão que se segue logicamente delas, não precisamos de químicos para saber disso. Então, o que vimos agora de critério de validade que caracteriza os argumentos são denominados dedutivamente válidos. Mas existem argumentos que podem ser bons, isto é, podem dar boas razões para que aceitemos a verdade da conclusão. E ainda ser possível que suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Um argumento bom não precisa necessariamente ser um argumento válido. Por exemplo, todas as pesquisas de opinião apontaram um candidato X com mais de 10% de vantagem sobre o segundo colocado e o candidato Y. Logo, X seja o vencedor das eleições. Temos boas razões para acreditar que X será o vencedor das eleições. Entretanto, do ponto de vista estritamente lógico, é possível que X não vença as eleições. Pois é um bom argumento, mas não é um argumento dedutivamente válido, sendo as premissas verdadeiras e muito improvável que a conclusão seja falsa, mas não é impossível. Temos aqui um exemplo de argumento indutivo, que é o que veremos no próximo vídeo. Até mais!